beiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
Não deixe pra depois. Depois talvez não chegue, acenda a meta. Sem medo, sem pressa, mais tarde ou mais cedo, o que é certo virá. Não deixa a vaidade mover o que deseja. Não pense na maldade e assim estabeleça os elos que prezam as palavras de dentro. Seja todo e intenso, cuide do coração. Tentar manter o riso, tentar não desistir em vão, permitir o silêncio, a calma, viver a mansidão, fazer valer a rica chance de ser bom. Soberano é Deus, Pai, ponto de Boa noite a todos. Pedimos ao Divino Mestre Jesus que nos permita inspirar e intuir para que possamos, de alguma forma, servir de instrumento aos seus propósitos. Plenitude, a meta, é o tema da nossa conversa de hoje. Esse tema é abordado por Joana de Ângeles no 6º volume da sua série psicológica Autodescobrimento, uma busca interior. Plenitude é a meta de todos nós, sabendo disso ou não, espíritas ou não, mas o princípio evolutivo é para todos nós. Enquanto espíritas, temos a perspectiva da imortalidade trazida pela consolação, e essa perspectiva muito nos ajuda a compreender os passos para essa plenitude. Muito embora por vezes tenhamos muitas dificuldades. Essas dificuldades podem decorrer até mesmo das nossas incompreensões com relação à própria doutrina. E nesse capítulo em particular, Joana nos traz um esclarecimento a respeito do caminhar evolutivo, a respeito do processo reencarnatório, e por suas palavras nesse capítulo fica muito claro que nós, para alcançarmos a plenitude e para darmos termos a
oportunidade misericordiosa da reencarnação, precisamos olhar para algumas dimensões que não costumamos dar atenção. É muito natural que, enveredando por um caminho de espiritualização, possamos enfatizar a espiritualidade e embaçar, por vezes, as outras dimensões, como Joana de Ângeles maravilhosamente traz nesse capítulo. E por essa via, ela nos convida a nos afirmarmos como humanos. E esse é um propósito inicial, porquanto estamos reencarnados, e não é à toa que estamos aqui vestidos por um corpo. Esse corpo tem todo um aparato, tem todo um arcabouço de recursos necessários. Observe, o corpo traz um arcabouço de recursos necessários ao processo evolutivo do espírito. E este corpo ele não se resume tão somente a servir de morada para que o espírito possa tão somente cumprir a sua missão, expressando-se através do corpo, mas muito mais captando, trazendo de volta o resultado dessas expressões. É através do corpo que o espírito se manifesta, se expressa na sua índole. É através do corpo que o comportamento decorrente da escolha que ele faz chega ao outro, chega à coletividade, chega à família. E com esse construto sensório, o que chega ao outro, o que chega à coletividade, o que chega à família, o que chega em todas as áreas, precisa voltar para mim e ser sentido por mim, para que eu possa ser afetado e essa afetação produza sentimentos que sejam impressos no perispírito. Assim se constrói a história evolutiva do espírito. De alguma forma, nas próximas encarnações, já teremos no nosso repertório todos os impactos decorrentes da nossa experienciação nessa encarnação. Isso explica também por que somos o que somos. Isso explica também por que somos hoje tão somente os melhores que podemos ser. Não mais, não menos. Porque todo esse construto que fez com que as nossas experiências passadas, não só em reencarnações anteriores, mas também nos períodos em que vivimos por diversas vezes no entrevidas, na erraticidade, que também é produtora de experiências, porque tanto no plano espiritual, desencarnado, mas imortal enquanto espírito, quanto no plano material, nós estamos nos dois polos, num campo de experiências. Precisamos dessa interrupção entre encarnações, porque lá produzimos experiências reflexivas. É lá que, a depender e coerentemente, não a depender, mas coerentemente com o nosso grau evolutivo, a gente vai olhar para trás e ver o que fizemos, e olhar para frente e ver o que ainda temos que percorrer, e tomamos ali uma decisão de voltar para a continuidade do nosso aperfeiçoamento. Joana de Ângeles traz nesse capítulo, Plenitude, a Meta, de uma forma, digamos assim, esclarecedora, e por esclarecedora, suave. Eu digo suave porque, de uma maneira, eu estou relativizando
com muito do que nós nos impomos no processo evolutivo. Nós tendemos a uma culpabilização quando nos percebemos renitentes em alguns comportamentos, renitentes em alguns pensamentos, renitentes em algumas repetições em situações, em escolhas, e tendemos ou a nos vitimizarmos, entendendo que é um processo de expiação, que é um processo de provas, ou nos culpabilizarmos por entendermos que já deveríamos estar melhor, mais evoluídos do que nos vemos naquele momento, de uma circunstância, de uma oportunidade que a vida nos deu, de uma situação qualquer, seja de uma enfermidade, seja quando estamos diante de uma pessoa que irrita, ou que é diferente, ou que pensa de uma outra forma, seja de qualquer situação com a qual venhamos a nos deparar, e a gente pensa que deveríamos ter agido ou deveríamos ter nos comportado de uma outra forma. Teoricamente, sim, porque a doutrina espírita ela nos traz os balizadores morais, que são referências que precisamos adotar. São referências que não podemos deixar cair no esquecimento. Agora, também essas referências morais, como traz nas entrelinhas de Joana de Ângeles, em Joana de Ângeles, elas não podem ser produtoras de neuroses, né? E Joana de Ângeles tem uma fala nesse capítulo que ela exprime verdadeiramente o que ela quer dizer, na medida em que não devemos desconsiderar que somos humanos, que a dimensão espiritual não deve, de nenhuma forma, encobrir ou embaçar as outras dimensões da natureza humana, porque estamos aqui para nos afirmarmos como humanos, e o desenvolvimento espiritual atende a uma perspectiva mais ampla, que é a perspectiva da imortalidade. Um pequeno parêntese só para nos lembrar que estamos aqui no segundo mundo da escala evolutiva, né? Então, ela traz e nos lembra da dimensão humana, da dimensão intelectual, da dimensão familiar, da dimensão econômica, da dimensão social, da dimensão artística. Ela nos traz finalmente a dimensão espiritual. Mas observe que ela traz um paralelo entre essas dimensões. E ela traz uma quantidade de dimensões que nós precisamos olhar, nós precisamos atentar, porque é através do pleno exercício em cada uma dessas dimensões que vamos, lastreados pelo componente moral trazido pela dimensão espiritual, que atua como um colchão para o exercício de todas essas outras dimensões, é que vamos alcançar um dia, na perspectiva da imortalidade, a plenitude. A plenitude é resultante do processo reencarnatório, e a reencarnação não nos é dada tão somente para o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual é foco da reencarnação, mas não devemos nos esquecer de desconsiderar que esse desenvolvimento espiritual ele acontece a partir do desenvolvimento das demais dimensões. Quando Joana nos fala nesse capítulo a respeito da dimensão educacional, nós precisamos lembrar que é através dessa dimensão que nós alimentamos o nosso intelecto. As orientações da doutrina espírita, as orientações que nos balizam moralmente, as referências morais, o exemplo de Cristo como modelo e guia de todos nós, nos chega
pelas vias intelectuais. Vamos perceber que nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva e que o primeiro, parece desnecessário dizer, mas só para efeitos de compreensão, foi o primitivo. No primitivo, nós não tínhamos essa dimensão, a dimensão educacional. Nós não tínhamos intelecto, nós não tínhamos uma inteligência intelectiva que transformasse conscientemente e racionalmente, por meio da inteligência, os símbolos em significados. Nós apenas agíamos instintivamente. Nós não precisávamos praticamente pensar, porquanto nós tínhamos reações instintivas, reptilianas, automáticas. E superamos, todas as nossas metas. E ela fala de metas, ela traz essas dimensões, cada uma delas como metas. E no mundo primitivo, na fase primitiva da vida do espírito, porta de entrada, no processo evolutivo, nós tivemos também as dimensões que precisávamos tratar naquele campo de provas, naquele campo de experiências, com aquelas exigências, com aquelas adversidades trazidas pelo mundo primitivo, e superamos todas elas. No mundo primitivo, nós tínhamos os recursos necessários a fazermos face daquela fase, daquele período evolutivo. Nós não precisávamos dos recursos que temos agora, estando aqui nesse mundo de expiação e provas, no segundo da escala evolutiva. Nós não tínhamos esses recursos que temos hoje naquela época. E fomos aprovados. E passamos para a segunda fase, passamos para esse segundo mundo. Nesse segundo mundo, nós viemos com novos recursos. Mas esses recursos não foram simplesmente instalados em cada um de nós, porquanto o segundo mundo da escala evolutiva, expiação e provas, com outras possibilidades, com outras necessidades, com outros graus de dificuldade, o espírito vai precisar de tais recursos. Não. Os recursos que nós temos hoje, eles são resultado também do próprio processo evolutivo, das experiências que tivemos. A nossa caixa craniana no mundo primitivo era grande, imensa. O cérebro era muito maior do que 1,5 kg, do que as dimensões que ele tem atualmente. O fogo, que nos deu a oportunidade de pré-cozinhar a carne, é o responsável por esse ajuste nessa compleição, nessa característica física, porquanto nós precisávamos de muita energia para digerir carne crua. Então veja que o fogo foi descoberto, mas não foi descoberto pura e simplesmente aparecendo diante do primitivo. Mas encontrou naquele primitivo, ainda que primitivo, num grau evolutivo que ele pudesse perceber e dar utilidade àquilo. E a utilidade, ela veio sendo dada ao fogo de uma maneira também gradativa. E vamos encurtar a história, chegamos no intelecto, como ele se apresenta hoje. Dotados de inteligência, essa inteligência é resultado também de um desenvolvimento, e essa inteligência nos permite discernir, que é usar inteligentemente a nossa inteligência para fazer escolhas. Então vejam que, na verdade, essa dimensão intelectual, ela precisa ser olhada, ela precisa ser valorizada. E mais ainda, essa dimensão intelectual, a dimensão educacional, precisa ser nutrida, precisa ser alimentada. E somente com o conteúdo espiritual, não. Com todas as informações que possam nos chegar, porque nós somos produtores de conhecimento. O alimento dessa dimensão humana, dimensão educacional, a dimensão intelectual, o alimento são as informações. Nós vamos recebendo essas informações
passivamente, tacitamente ou explicitamente, no banco da escola, no banco da academia, com os livros às nossas mãos e numa diversidade de temas, que desfile ou que nos faça desfilar pelas tantas áreas do saber quanto nos forem possível. Então é essa diversidade no contato com as diversas áreas do saber que vai alimentando a dimensão educacional, a dimensão intelectual e vai nos permitindo construir conhecimento. E aí a gente parte para a dimensão familiar. Ora, estivemos também no mundo primitivo numa dimensão familiar, mas nós não tínhamos intelecto e nós não tínhamos esses conceitos de família. Apenas nos uníamos, nos juntávamos para a divisão de tarefas por uma questão de sobrevivência. Como não poderíamos fazer tudo, um grupo cercava o animal, o outro matava o animal, o outro tirava o couro do animal e alimentava a família, por uma questão de sobrevivência. Instintivamente, tínhamos, digamos, uma relação, porque os animais também, desprovidos de consciência, não de inteligência, eles simplesmente demonstram uma ligação afetiva, um vínculo afetivo com as suas crias. Assim fomos nós também, mas movidos puramente por inteligência. Onde é que está o desenvolvimento da dimensão familiar para que nos leve à plenitude enquanto meta? E vamos entender que a plenitude enquanto meta é de série, é do ser humano, porque é do espírito. Nós somos pulsionados ao progresso, ao avanço, ao desenvolvimento. Não é somente por osmose, mas nós progredimos uma parte por essa pulsão, vamos dizer assim, porque está no self, está na nossa essência divina, e a outra parte nós progredimos por esforço. E esse esforço começa pela família, porque é na dimensão familiar que, na verdade, nós vamos desenvolver o sentimento de amor. Nós vamos entrar em contato com as primeiras diferenças, né? Se cada ser é subjetivo, tem uma singularidade, uma identidade, porque cada ser encarnado é, antes de tudo, um espírito único, que tem uma história única, em nenhum momento, em nenhum ponto, semelhante à história de nenhum outro espírito. É a família o primeiro espaço onde esses espíritos diferentes, com histórias diferentes, graus evolutivos diferentes, mas com alguma relação, se encontram. E nós precisamos olhar para a dimensão familiar, entender isso, porque o relacionamento interpessoal se desenvolve na família, além de outros pontos, mas fundamentalmente o interrelacionamento pessoal se desenvolve na família. Se nós estamos aqui encarnados para fins evolutivos, nós não evoluímos sozinhos. Nós não dependemos do outro, mas nós precisamos do outro para evoluirmos, porque precisamos, através do outro, ver aquilo que em mim eu preciso trabalhar, eu preciso transformar. É exatamente essa relação social, essa socialização que é construída primariamente no seio da família. É a convivência em família que nos prepara para a convivência social. Se temos lá na frente uma dimensão social também, para trabalharmos essa dimensão social, para aproveitarmos, para afirmarmos essa dimensão social, que é outra das dimensões humanas, nós precisamos antes ser acolhidos pela família, ter uma relação com o materno, receber o paterno como aquele que interrompe a minha relação com a mãe e que vai me tirando da anomia para a heteronomia,
para chegar à autonomia, e tudo isso necessário na convivência social, só será possível, só terá sido possível a partir de uma convivência na família. Portanto, vimos antes a dimensão intelectual, a dimensão educacional, a dimensão familiar, que traz o aprendizado para convivermos socialmente numa dimensão social. Nós temos também a dimensão econômica. Nossa, mas isso é da dimensão humana? Isso é da dimensão humana. Se formos para o livro Obras Póstumas, a gente vê um diálogo maravilhoso de Kardec com o Espírito de Verdade, onde o Kardec recebe a informação do Espírito de Verdade, que será visitado e será orientado, e receberá toda a assistência para que ele desempenhasse o trabalho dele. E Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: mas me orientará, me apoiará também nos recursos materiais? E o Espírito de Verdade diz: sim, claro, senão não seria seu amigo. Então nós temos necessidades materiais para fins evolutivos que são abastecidas pelas vias econômicas, pela dimensão econômica. Então nós temos que lidar com a dimensão econômica para que tenhamos as condições necessárias para adquirir ou sustentar ou manter os recursos materiais que precisamos para o desenvolvimento da outra dimensão, que é uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual. Agora observem o seguinte: nós temos diversas dimensões humanas. Nós vimos aqui a dimensão educacional, nós vimos aqui a dimensão econômica, que assegura a satisfação das necessidades materiais para fins evolutivos, para fins de sobrevivência. Precisamos disso. E nós temos uma dimensão espiritual que está lá, vou falar de outras aqui. Mas perceba que a dimensão espiritual permeia toda a existência do espírito. Essas demais dimensões, elas são da encarnação, elas são da época, elas são do corpo, elas são dessa fase do processo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A dimensão intelectual no mundo primitivo, se a gente pode assim dizer, para fins didáticos de uma maneira bem simplista, essa dimensão intelectual que tinha por base uma inteligência, que inicialmente era reativa, né, por ser instintiva, ela não precisava de livros. As obras básicas vieram no segundo mundo da escala evolutiva. Se fossem para o primitivo, não saberíamos o que fazer, porque não teríamos um construto. Então veja que a dimensão instintiva, os recursos que tínhamos para agir instintivamente estavam presentes no corpo humano primitivo, para que o espírito, naquela fase primitiva do processo evolutivo, tivesse recursos para aproveitar como experiência tudo que aquele campo de provas oferecia. Então hoje nós temos os livros, né? Então é isso que eu quero dizer com que as demais dimensões, elas são próprias de cada uma das encarnações, mas a dimensão espiritual, ela permeia, ela é lastro, ela é imortal, ela acompanha toda a imortalidade do espírito. A outra dimensão seria a dimensão social, e ela tem, por fim, a ampliação do circuito da afetividade, porque foi iniciado na dimensão familiar, e tem o propósito também, a propriedade de auxiliar o crescimento do grupo, auxiliar o crescimento da coletividade. Quando nós ouvimos regeneração depois de expiação e provas, quando nós ouvimos que nós estamos num período de transição, nós nos referimos à transição evolutiva do globo, da humanidade,
Isso só é possível em decorrência, e tudo é um processo, e a natureza não dá saltos, e não há saltos evolutivos, à exceção de um comentário que Joana faz. Mas tudo isso é resultante, na verdade, do desenvolvimento do espírito, que encarnado desenvolve todas essas dimensões e que na erraticidade continua naquele contexto um processo de desenvolvimento espiritual e que volta num processo de reencarnação para a continuidade do desenvolvimento das demais dimensões humanas e espiritual concomitantemente, e mais espiritual no entrevidas, na erraticidade. Então essa dimensão social é que nos permite, à medida em que nos melhoramos, melhorar a coletividade. Eu costumo dizer que o melhor presente que a gente pode dar para o outro é um eu melhorado, né? Então, é me melhorando que eu melhoro o outro, que eu ajudo na melhoria e na evolução do outro. E, consequentemente, ainda que uma gota, né, no incêndio da floresta, trazendo a metáfora do passarinho, né, ainda que uma gota no incêndio de uma floresta, de alguma forma, me melhorando, eu melhoro a coletividade. Mas, Robson, a coletividade com tantas guerras, com tantas mortes, com a criminalidade que nos traz a impressão de que aumenta assustadoramente, esses pontos negativos, será que realmente nós melhoramos essa coletividade? Vamos para os extremos, vamos ver como era o mundo primitivo e vamos ver como é hoje. Mas vamos ver, vamos voltar e ficar no mundo de expiação e provas. Nós tínhamos uma escravidão que era legal, legalizada. Até o século XVII, só o homem falava, só o homem votava, só o homem estudava, só o homem lia. A mulher, ela tinha somente a função de reprodução e de fazer a intermediação das crianças com aqueles que poderiam suprir as suas necessidades. Era um professor, era um médico, era um dentista, era assim, né? Então veja como estamos hoje. Intelectualmente, o feminino, vamos dizer assim, se desenvolve muitas vezes numa velocidade maior, talvez até por essa sede incontida ou contida, né? Culturalmente, historicamente, o feminino evolui muito mais rapidamente, porquanto amadurece também mais rapidamente. Então veja como a sociedade, como a coletividade, através do trato, e todos nós temos a nossa parte de responsabilidade, porque somos coautores no desenvolvimento coletivo, no desenvolvimento social, no desenvolvimento da coletividade. Então vejamos como uma coletividade evolui e como um mundo evolui. Porque o indivíduo evolui, socialmente esse conjunto de indivíduos evolui, coletivamente essa sociedade evolui, as culturas vão se transformando e, numa perspectiva maior, o planeta evolui. Nós estamos tendo aí um momento em que a contingência ela provoca uma evolução na medida em que nós estamos sendo convidados, ou a oportunidade está nos sendo dada, de perceber muitos dos excessos, né, que nós cometíamos antes. E é o trato dessas dimensões humanas que vai fazer com que a gente saia do fútil e passe para o existencial, né? Então, essa revisão de valores que é natural na caminhada evolutiva, no processo evolutivo, nós vamos evoluindo e vamos nos tornando mais seletivos. Nós vamos caminhando, vamos vivendo, e as nossas preferências,
as nossas prioridades, os nossos valores, eles também vão se modificando. As nossas relações também adquirem um outro perfil, na medida em que caminhamos, na medida em que mergulhamos no mundo, mergulhamos na vida, corajosamente, como traz Joana de Ângeles, para viver as experiências que a vida nos oferece, né? Nós temos a dimensão artística que nos dá o contributo para o belo, para buscarmos a estética, e eu não digo a estética da academia, eu não digo a estética do corpo, mas eu trago a estética da filosofia, eu trago a ética que caminha junto com a moral também da filosofia, e é o belo filosófico que nos é permitido com o contato com a arte, porque a arte fala muito mais do que as palavras. Vamos lembrar que as palavras ficcionam. Eu uso as palavras do jeito que eu quiser, e quem traz muito bem isso é o Schopenhauer, quando ele relaciona alguns estratagemas. O que são os estratagemas? São os usos da palavra com determinados propósitos. Se eu quiser ganhar uma discussão, eu faço uso das palavras de uma forma imperativa, que trago pelas palavras uma informação que o outro não tem condições de verificar se é verdade ou se não é verdade. E termino ganhando uma conversa, ganhando um processo dialético, vamos dizer assim. Então a palavra ficciona. A arte não, a arte toca. A imagem diz muito mais para o nosso cérebro do que as palavras, né? E os manicômios tinham como recursos terapêuticos o eletrochoque. E foi Nícia da Silveira que hoje ela manda do plano espiritual excelentes obras, né? Foi ela quem percebeu que a loucura que era confinada no manicômio, através da arte, se expressava. E mostrava que tinha história, que tinha conteúdo. Então veja que a arte tem o seu propósito, e a dimensão artística, ela contribui com o processo evolutivo, lastreado, como todas as outras dimensões, pela dimensão espiritual. Nós temos agora a dimensão espiritual, né? A dimensão espiritual, ela traz o aspecto moral. A dimensão espiritual, ela traz o balizador de todo o desenvolvimento do espírito em todas as suas fases, na vigília e nos entrevidas, na erraticidade. Nós não estamos aqui falando de religiosidade. E não é à toa que Kardec enfatiza que o espiritismo não é religião, que é a ciência. Nós não estamos falando aqui de religiosidade. Nós estamos falando aqui de espiritualidade, né? Nós estamos falando aqui do alimento que o espírito precisa para se desenvolver enquanto espírito. Esse espírito, ele faz uso de todos os alimentos que nós damos ao humano nas diversas dimensões, mas também precisamos tratar a dimensão espiritual, alimentando o espírito com os nutrientes espirituais. Esses nutrientes espirituais são as leituras adequadas, são aquelas leituras que nos trazem as informações que lastreiam ou que nos mostram o caminho. Eu não vou trazer aqui, como já ouvi, um termo de normatiza o comportamento humano para fins evolutivos. Não é norma, porque as leis naturais são as mesmas, mas a leitura dessas leis naturais não são as mesmas. A leitura, a interpretação que é feita das leis naturais, das leis divinas, elas estão relativas ao grau evolutivo daquele espírito que está encarnado e desencarnado. Então veja que nós não estamos falando, quando trazemos a dimensão espiritual, nós não estamos falando de religiosidade.
Fazendo um breve resumo, e eu acho que isso é muito precioso na obra de Joana, e principalmente nesse capítulo, num breve resumo, a gente traz aqui, para não esquecermos, que temos uma dimensão humana e que temos uma dimensão espiritual. A dimensão espiritual lastreia todo o desenvolvimento humano e todo o desenvolvimento espiritual. A dimensão espiritual lastreia o desenvolvimento humano nas vigílias, mas que ultrapassa, perpassa, atravessa os entrevidas, lastreando todas as encarnações. As dimensões humanas, por sua vez, são próprias de cada momento reencarnatório, mas não são menos importantes. E quando nós tentamos iluminar, focar, enfatizar somente uma das dimensões, nós estamos provocando dor e sofrimento. Joana de Ângeles, ela nos alerta, e é aí que está a ligação dessas dimensões, para que nos olhemos e nos consideremos como seres integrais, que é outro volume da série psicológica trazida por Joana. O ser integral, ele é corpo, mente e espírito. Enquanto encarnado, corpo, mente e alma. E Joana diz, se tratar somente do corpo é paliativo. Se tratar somente da alma é paliativo. Se tratar somente da mente é paliativo. Então, a integralidade do ser para o processo evolutivo requer que todas as nossas dimensões sejam tratadas e sejam trabalhadas. Muitas vezes a gente vai ao centro, nós vamos ao centro espírita e encontramos ali os temas pertinentes à dimensão espiritual. Hoje, os centros estão evoluindo, dando espaço, porque tudo é um processo, não estávamos errados, não estávamos corretos, apenas estávamos no momento evolutivo, e uma micro-sociedade, uma micro-coletividade é um centro espírita, né? Então, aquela coletividade trazia tão somente a dimensão espiritual, mas hoje nós já percebemos muito no centro trazer a dimensão mental, né? Trazer a dimensão psicológica. E que Joana, eu tenho certeza, ela fica feliz quando vê a abordagem da psique, porque ela mesma diz que o espírito, a mente e a psique é uma instância só. Então, o centro espírita está trazendo a dimensão psicológica para que possamos perceber que temos uma dimensão espiritual na imortalidade, mas nós temos componentes psíquicos, componentes psicológicos que precisam ser vistos, afirmados e trabalhados. Da mesma forma que precisamos trabalhar o corpo. Então, observe que o centro espírita hoje já integra a dimensão espiritual com a dimensão mental, com a dimensão psicológica, com a dimensão psíquica, né? E nos deixa para trabalharmos a dimensão física, a dimensão material, com todo esse arcabouço de informações que nos permite construir um conhecimento mais amplo para integrar essas dimensões. Então, na dimensão humana nós temos a dimensão educacional, que é a dimensão intelectual, precisamos alimentar e nutrir. Nós temos a dimensão familiar e já sabemos por quê e de que forma precisamos, quais são as propriedades trazidas da dimensão familiar, que é o desenvolvimento do amor, da amorosidade, é quem nos prepara para a socialização, porque é no seio da família que encontramos os afetos, os desafetos, os devedores, os credores, os amigos, os inimigos, e é convivendo com essas diferenças é que nós estaremos nos preparando para convivermos em sociedade
e auxiliarmos no processo do desenvolvimento da coletividade. Nós temos a dimensão econômica que precisamos trabalhar também, porquanto essa dimensão assegura os recursos materiais dos quais precisamos. Kardec diz que o objetivo do Espiritismo é dissolver o materialismo, mas não é para agora. Não é para esse instante, não é para esse mundo. É resultado final inexorável do processo de desenvolvimento, do processo de planificação, do processo de plenitude. Mas agora ainda nós precisamos de recursos materiais e é exatamente a dimensão econômica que vai prover esses recursos. A dimensão social, que é a vivência em sociedade, é a troca, é a prática da intersubjetividade, é a convivência com quem pensa diferente de mim, com aquele que aparentemente se opõe, com aquele que aparentemente me maltrata, com aquele que aparentemente me irrita, porque é exatamente esse diferente que vai fazer com que eu me emocione, com que as emoções fluam, que elas pulsem, né? E que cheguem à minha consciência. Só dessa forma é que eu vou ver, vivendo socialmente, convivendo em sociedade, que eu vou ver aquilo que em mim eu preciso trabalhar. A dimensão artística, que nos ajuda no desenvolvimento da ética, da moral, né? Através da estética. E mais uma vez eu friso aqui que estética não é no sentido corporal, é no sentido filosófico, e, por sua vez, a dimensão espiritual que lastreia todo esse processo de desenvolvimento do fator humano, né? A Joana de Ângeles, ela fala no desenvolvimento lúcido de cada uma dessas dimensões. Quando ela diz que precisamos da lucidez para desenvolver essas dimensões, eu entendo e me permito entender até que ela está dizendo que o desenvolvimento dessas dimensões não pode ser romantizado, não é? Eu não posso simplesmente me deparar com obstáculos e entender que o obstáculo para o desenvolvimento do meu intelecto é por expiação e provas, que aquele contingente de pessoas que aparecem na minha vida e que de alguma forma não me trazem o que eu quero, o que eu desejo, é expiação e provas. Então não tem espaço para romantismo, não, né? Joana diz bem claramente que esse desenvolvimento dessas dimensões humana e espiritual, ela precisa ser feita de uma forma lúcida, não romântica, para não nos levar à vitimização que nos conduz ao lamento e à perda da oportunidade reencarnatória, né? Ela fala na mudança de paradigma, ela traz a mudança de paradigma como uma nova proposta em substituição à proposta anterior, e a gente precisa entender que estamos no paradigma quântico, viemos de um paradigma religioso. O paradigma, na verdade, é modelo de resposta, né? O primeiro paradigma, que data de 4.500 a 5.000 anos, é o paradigma religioso. O judaísmo é a religião mais antiga da humanidade e respondia às questões básicas da humanidade, ou tentava responder. Como não respondeu, aí veio a mitologia. Quando o homem não encontrava uma resposta para o que acontecia, trazia um Deus que atuava sobre aquele aspecto que a humanidade não compreendia, né? E o terceiro paradigma foi a filosofia. Então observe que a filosofia, e é por isso que o Espiritismo tem uma perna filosófica, e o Livro dos Espíritos é exatamente a obra representante da perninha filosófica, porquanto nos traz perguntas que querem respostas. O nosso construto, o nosso cérebro, ele é desenhado, ele é construído para não nos deixar sem respostas. Então, por isso que o autoconhecimento passa pelas perguntas.
pelos questionamentos que eu venho a fazer a mim mesmo. A humanidade, ela vem trazendo questões desde o primeiro paradigma, desde a religião. Não respondia, vem para o segundo paradigma. Não respondia, vem para o terceiro paradigma. A filosofia também não apresentou respostas. Desenvolveu a inteligência, desenvolveu o intelecto, ajudou muito, nos ajuda hoje. Filosofia é um tema que nós não podemos nos afastar. Precisamos beber no desenvolvimento daquela dimensão intelectual que eu falei, que a gente precisa ler, né, as diversas linhas do saber da humanidade, não só da linha que nos espiritualiza, mas de todas as outras, principalmente filosofia e ciência, né? Mas precisamos beber desse saber, e a filosofia ainda assim não respondeu as questões de onde vim, quem sou, para onde vou, o que estou fazendo aqui. E vem a física quântica enquanto quarto paradigma. E a física quântica, ela nasce de uma insatisfação humana de acreditar nas propostas do mestre. Tudo é possível para aquele que crê. O que a quântica traz? Leva para o laboratório alguém crendo, e com o avanço tecnológico, 1990 a 2000 foi tida como a época, como a década do cérebro, porque aprendemos mais do cérebro do que 600 anos, assim diz Divaldo. Então, colocou-se alguém crendo no laboratório, com o cérebro monitorado, e a gente já sabe como é a fisiologia cerebral quando a gente crê. Quando Jesus dizia, fazei por ti o que queres que faça com o outro, fazei com o outro o que queres que faça por ti, colocou-se no laboratório, já se levou o médium para o laboratório e viu que o perfil é diferente, né? Quando ele está no processo de comunicação. Então, tudo isso foi possível a partir da quântica, a partir da física quântica, né? Então, essas renovações de paradigma, elas são propulsoras do avanço da humanidade, do avanço do espírito, né? Porque nós galgamos diversos paradigmas na medida em que, essencialmente, na nossa essência divina, permanecemos insatisfeitos e buscando sempre uma resposta. Sempre uma resposta. Essa parte, esse capítulo, Plenitude, a Meta, que Joana de Ângeles traz, traz o conceito de consciência transcendental, e que esse conceito de consciência transcendental, ele decorre de um conjunto de metas multifacetadas, que são aquelas metas que a gente trouxe anteriormente, no início, com relação à diversidade das nossas dimensões, para a qual nós temos que olhar e trabalhar, não somente a dimensão espiritual. Porque o trabalho que fazemos com todas aquelas dimensões, intelectual, familiar, social, econômica, né, espiritual, estética, é que vai proporcionar o desenvolvimento da consciência transcendental, como diz Joana. E é nessa fase de consciência transcendental em que, no processo de desenvolvimento, melhor dizer, não é uma tarefa desenvolver a consciência, passa pelo autoconhecimento, que não são tarefas para a gente colocar numa lista do que fazer no dia seguinte, né? Isso é um processo que perpassa a reencarnação. Mas, nessa encarnação, nós trabalhamos o nosso autoconhecer para o desenvolvimento e expansão da nossa consciência. O processo de plenitude passa pelo desenvolvimento da consciência. O desenvolvimento da consciência, ele nos tira do fútil e nos leva para o existencial. Mas num salto da natureza, não. Num processo sutil
e muitas vezes imperceptível, porque nós não nos retiramos e nem devemos nos retirar dos momentos de lazer. Nós não precisamos e nem devemos ousar nos retirar dos momentos do ócio. Nós não devemos e nem podemos ousar nos retirar dos momentos lúdicos para que o desenvolvimento aconteça. Nós não precisamos sair do fútil e ir para o sério de uma forma imperativa. Não é esse o propósito reencarnatório. Nós não vamos sair santificados desse momento. Mas nós precisamos sim, vivendo e trabalhando essas dimensões, olhando para cada uma delas, dentro daquilo que me é possível fazer, sem criar mais neurose do que as que nós já temos. Nós precisamos transitar levemente, suavemente entre o fútil e o sério, né? Nós precisamos transitar levemente entre o desesperador e o humor, porque esses extremos são exatamente os pontos em que fazem a linha pela qual as experiências ou as oportunidades de experiência nos são oferecidas. E Joana, ela diferencia os triunfadores aos olhos do mundo e os triunfadores da plenitude. Os triunfadores aos olhos do mundo são aqueles, e isso a gente precisa ver o que essa contingência está nos proporcionando. Nós estamos aí numa sociedade do espetáculo, onde nas mídias sociais, nós levamos para o outro uma imagem daquele que não somos. O comércio está fechado e talvez hoje, com essa contingência que nos traz o distanciamento social, está mostrando muitos excessos que nós cometíamos antes. Nós estávamos imersos naquilo que a sociedade do consumo nos impunha. Nós julgávamos pelo ter, queríamos ter, porque não olhávamos para o ser, e na medida em que não consigo ser, eu parto para a compulsão do ter, para que tendo eu possa me afirmar no meio social, para que tendo eu possa ser aceito pelo outro, e esse ter hoje está sendo desconstruído, desmistificado, e esse é o ser triunfador aos olhos do mundo, né? É aquele que consome, é aquele que traz em si uma compulsão, é aquele imediatista, é aquele do curto prazo, é aquele dos prazeres imediatos, mas que deixa de visitar as demais dimensões para a construção da dimensão existencial, da dimensão plena, que não é a dimensão espiritual, mas a dimensão espiritual trabalhando-se todas as demais dimensões. Plenitude é a meta. Essa meta é uma luz que nos guia. É uma luz que nos mostra o caminho, que nos mostra a direção. É uma luz que está acesa diante de nós para sabermos que temos um objetivo, que temos uma luz maior. E nós somos impulsionados a essa luz maior por uma luz que está na nossa essência, no nosso self. Afinal, Jesus disse que fomos feitos à imagem e à semelhança divina. Nós temos um Deus em essência dentro da gente que nos impulsiona à plenitude. Mas precisamos saber, e que tenha ficado aqui, que devemos olhar para as nossas demais dimensões, para que a dimensão espiritual se transforme e para que o espírito evolua. Eu espero que tenha ficado alguma semente, que Jesus se incumba de regar, para que ela venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus.